E, Elô, sobre o adoecimento da dependência emocional, o Wagner fez um comentário aqui, eu achei muito interessante, que eu ia falar sobre Deixa eu isso ver. também. Sobre a ansiedade, às vezes quero fazer uma coisa e não consigo finalizar algo, exemplo, curso, leitura, essa cobrança excessiva que gera ansiedade, que traz esse adoecimento no corpo físico, emocionalmente abala, espiritualmente também traz esse desequilíbrio no chakra. Você falar sobre essa questão do adoecimento versus dependência emocional, tem atrelamento? Tem, não, tem toda a relação. Eu vou Sim, responder primeiro o que você falou e depois aí eu dou eu dou uma resposta para ele. combinado. O que acontece? Você recebe um impulso, né, do seu espírito. Esse impulso, que é um impulso de evolução, tá? Ele é interpretado pelo seu cérebro. E esse seu cérebro, como eu te falei, a gente nesse plano, né, material, a gente entende as coisas, isso é um plano dual, né? Sim, Ele tem aspectos opostos. Então, sim. para eu poder entender alguma coisa, eu preciso conhecer os opostos dele. Então, o que a gente faz? A gente considera que certas coisas são boas e que certas coisas são ruins. Isso foi aprendido, Sim, desde a tá? infância, é verdade. Desde a Sim, infância. Então, sim, se tal coisa eu considero ruim, aquilo me gera uma emoção. Essa emoção, ela vibra de uma forma distorcida. Se ela vibra de uma forma distorcida, ela atinge o corpo energético, fazendo bloqueios no corpo energético. No momento que o corpo energético é bloqueado, ele deixa de abastecer de energia ao corpo físico. E sim, aí o corpo físico, como é que se diz? É, adoece ou faz um ato de você faz uma autossabotagem, entendeu? sim, sim. O corpo é o nosso primeiro mestre. Ele é o último a receber, digamos assim, a informação. Mas é o Sim. primeiro, é o único que a gente percebe, é o que se manifesta, É, o né? adoecimento já estava, já foi gerado bem antes, né, Lô? Até chegar no corpo físico, né? Já, exatamente. Às Sim. vezes é um pensamento, dependendo do que for, pode ser uma forma de pensamento que tem 30 anos. 30 anos, sabe aquela coisinha, sabe aquela água mole em pedra dura, tanto Isso, bate até que fura? Então chega sim. uma hora que fala, mas de onde é que veio isso? Veio de uma. Outro dia eu estava dando uma palestra para uma moça, e aí ela falou: Nossa, mas agora você está falando, me veio uma coisa aqui na cabeça. Eu falei assim: Não, mas isso aí que você sente deve ser muito antigo. Aí ela falou assim: porque pode ser, não sei o quê, porque eu tenho um pensamento que eu não consigo soltar. E aí ela foi e falou qual era o pensamento que ela não conseguia. Eu não sei porque que eu não consigo soltar esse pensamento. Porque alguém martelou na cabeça dela, e aí só conversando, ela já teve um insight, ela já entendeu. Sim. Ela falou: eu entendi que eu tenho preconceito com relação àquilo. E quando eu faço isso, isso me faz mal. Que interessante, ela trouxe esse insight através do autoconhecimento, através do questionamento, do ouvir, se Ela ouvir. começou a se ouvir e falou: Não sei por que veio essa memória agora. Eu falei: Mas você fechou. Você fechou exatamente isso. Sim, sim, com Exatamente isso. certeza. Você tem preconceito, então você está fazendo uma coisa. Cada vez que você faz, por melhor que você faça, você acha que aquilo dali é feio de fazer. Então, existe um conflito em você. Se existe um conflito em você, o seu corpo vai ficar dividido. E você vai formar um bloqueio energético que vai atingir seu corpo físico. Né? Você pode desfazer o bloqueio? Pode, mas se você continuar com a forma pensamento, você vai fazer o bloqueio de volta. Entendo. Entendeu? Você tem que, Sim, por isso que é importante o autoconhecimento, porque você é a cura e a doença, né? Então foi você que criou aquilo. Você criou aquilo para quê? Para você entender que você entendeu errado. com Entendeu? certeza, sim. Então, ok, então tem que fazer o caminho de volta para onde nasceu ele, para poder entender ele, É a né? E a causa, gente, não é efeito, para você conseguir exatamente. ir na raiz mesmo. Você tem que ir na raiz daquela crença para Isso. entender que aquilo é uma crença para poder desfazer. E depois aí, pronto, aí você conserta, você pode pedir, né, reiki, ou seja, o método que for, porque a gente tem um monte,
hoje em dia, sim. e a pessoa, então, aí faz a limpeza toda, e aí não volta a sujar, pelo menos daquela forma, né? Vai aparecer de novo, porque é o teu negócio, a gente está andando, a gente está se envolvendo, a gente vai... As emoções são as que causam a vibração distorcida. Eu sempre digo que é como se fosse uma orquestra, né? A gente aprende, a gente recebe energia do cosmos e da Terra, energia, né, cósmica e energia telúrica, que tocam a vibração ideal. Tá? Por isso que as crianças têm energia para caramba e a gente não. Porque as crianças recebem energia e não têm pensamento interferindo. Então, eles têm muito, né? Vai. E a gente já fica, não, será que vai ficar bem? E se eu falar Isso tal vai. coisa? A gente começa a pensar. Então, é como se tivesse a gente recebeu o som, né? Tem uma orquestra tocando bonitinho e a gente está com a britadeira. Entendeu? Dá para Entendo. tocar com uma britadeira? Não dá. Não, não tem como. Entendeu? Entendi. E, Elô, sobre essa questão do Wagner, Tá. ansiedade Tá. de autossabotagem para não realizar. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de procrastinar É, uma finalização de um curso. e tem, bom, aí tem várias, pode ter várias crenças aí. Uma Sim, dessas é, por exemplo, vou dar um exemplo até meu, tá? sim, sim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu entrava em tudo quanto era curso quando eu era pequena, entrava em todos os cursos, olhava e falei, não era isso que eu queria. E aí saía, e aí ia para outro, porque eu estou procurando. Criança experimenta, né? O adolescente Sim, experimenta. sim. Mas para uma pessoa que tem muita, para a visão de uma pessoa que tem muita disciplina, aquilo dali é desleixo. Vê como a gente está sempre se comparando. Então, por Sim, exemplo, minha sim. mãe, sem querer dizer assim, nossa, você não termina nada que você começa. Você ouve uma, duas, três, quatro, 50. Eu sou uma pessoa que não termino coisas. Já está decretado. Isso. Então, pode ser que eu já crie um medo, pode ser que eu faça por hábito, ou isso digamos, é um caminho. Ou pode ser, por exemplo, existe um medo, né? A ansiedade é medo, tá? Um medo, eu vou fazer o curso tal. Eu tenho medo de quê? De conseguir terminar o curso. Eu tenho medo que depois que eu terminar o curso eu não conseguir um trabalho. Eu tenho medo de não tirar notas boas no curso. Qual é o medo que está por trás disso? Entendeu? Ou então eu estou Entendo. fazendo esse curso porque eu acho que é importante, né? Às vezes a pessoa fica assim, ah, não, para eu saber tal coisa, eu preciso saber estudar isso. Mas é uma crença minha, não é uma vontade minha. Se eu não estou fazendo aquilo que eu realmente quero, eu vou me sabotar em algum momento. Tem que sabotar, porque na verdade eu não quero fazer aquilo. Eu Então fico insatisfeita, assim. aí eu arrumo uma desculpa. Não, porque o curso é muito tarde. Não, Isso. porque está muito caro. Entendeu? Eu vou dar uma desculpa para pular fora. Porque talvez eu achasse que era bom, mas eu não levei em consideração todas as variantes dessa escolha. Não foi uma escolha, na verdade, feita consciente. Consciente, né? Exatamente. Sim. E eu talvez naquele momento a pessoa pode estar muito empolgada e aquele curso vai resolver minha vida. E fica criando várias projeções, mas não tem aquele pé no chão de analisar, de colocar o tempo, energia, os gastos dos livros, horas, se é adequado porque tem uma criança, final de semana. Então, o adulto, ele é consciente, analisa. A criança, às vezes a gente se coloca na posição de criança de querer muitas coisas, Claro. sabe? Pelo prazer, pela empolgação. Então, é preciso analisar profundamente, né, Lô? Tem que analisar, porque a gente fala também muito isso, o custo e o benefício daquela escolha. Porque, por exemplo, Isso. você vê uma coisa assim, eu vou. Estava conversando com uma aluna ontem que ela falou, porque agora eu vou montar um negócio em outro país. Eu falei, mas quanto tempo é de viagem? 1 hora e meia. É só 1 hora e meia. Eu falei, é só 1 hora e meia? Não. 1 hora e meia de avião. Mais o tempo que você Sim. vai para o aeroporto, mais o gasto, né, com a condução para ir até o aeroporto, né, o check-in, aquele negócio todo, depois voltar, sair. Você acaba passando um dia todo fora da sua cidade, onde você poderia estar fazendo um monte de coisa.
Se como é que se diz? Se a motivação é só porque eu vou ganhar mais dinheiro, é um dinheiro mais fácil, aquilo não vai se Não vai sustentar. sustentar a longo Não vai prazo. sustentar, entendeu? Você tem que Sim. ver, não, é uma oportunidade, é um desafio, eu vou conhecer gente nova, eu vou abrir novos campos, eu adoro isso, eu adoro esses desafios, aí é outra coisa. Agora, é porque o dinheiro é fácil ali, no primeira dificuldade que você tiver, você vai recolher tudo e dizer assim, não dá certo. Você nem tenta, Faz entendeu? sentido, sim, o que você As falou. pessoas não avaliam, elas veem o benefício, né? Por exemplo, um adolescente, tanto menino quanto menina, olha para o outro e é o amor da minha vida, né? O amor da minha vida, e você vai Sim, e recheia essa pessoa com as suas ideias do que seria o isso, amor da sua vida, né? sim. E depois essa pessoa não corresponde ao que você imagina e não te trata da forma que você imagina, bom ou ruim. Pode ser uma pessoa amorosa, fantástica, mas ela não é quem está na sua cabeça, ela é ela, ou ele é ele, né? E aí E é você vai. interessante que nesse processo também a gente pode estar apaixonado, pode durar essa paixão 6 meses ou 2 anos, aí depois desse processo de projeção, né? Porque a gente fica vendo uma coisa que não existe, sentindo uma coisa que não existe. Também tem aquela questão da sedução, de querer fazer o melhor, mostrar o melhor. Aí passa esse processo todo de 2 anos, a gente se mostra como a gente é A mesmo, gente né, Lô? não, tem gente que mostra menos ainda. Segundo Sim, eu li numa reportagem, isso já tem muito tempo que eu morava no Rio ainda, que o negócio é o seguinte: o ser humano, para quando ele se apaixona, de alguma forma isola, agora eu não sei o que é, que eu não lembro mais, que isso já vi há muito tempo. Ele isola como se fosse o crítico em relação ao outro. Então, ele não vê, ele literalmente ele fica cego, surdo e mudo, sim, entendeu? sim, Mas isso é fundamental, porque senão as pessoas não se aproximavam. verdade. Entendeu? Mas você não pode sustentar aquilo, você não pode sustentar uma paixão por muito tempo, senão você mata as pessoas do coração. Então, com o tempo, aquela paixão, o certo é aquela paixão se transformar em amor. Sim, aí Né? sustenta, Se verdade. transforma em amor, ok, um beijo, um queijo, vamos, cada um parte do lado, né? Sim, Vamos continuar procurando, né? Até sim. encontrar ou não, né? Não sei, ou não achar. É divertido ficar. Tem gente que gosta de se apaixonar a cada 2 anos. Cada um com seu cada um, né?